Senhor, amém? Meus irmãos, hoje na minha meditação diária de todos os dias que eu venho meditar, eu estou meditando no livro de Mateus, no seu capítulo 13, versículo 24, que é a parábola do joio, né? E Jesus, nessa parábola, ele usou o exemplo do joio e do trigo. E a palavra de Deus diz assim: Jesus lhe contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boas sementes em seu campo. Mas quando todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E foi quando o trigo brotou e formou espigas. O joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: ó Senhor, não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio esse joio? Aí o Senhor respondeu a eles: o inimigo fez isso. Respondeu o seu Senhor aos seus servos, né? O que ele respondeu? O Senhor respondeu aos seus servos isso, né? Então, o que eu venho a entender, né, entre a diferença entre o joio e o trigo, né? O Senhor, em uma de suas parábolas, ele usou o trigo e o joio para explicar, né, um dos maiores problemas que viriam a existir, o que existia naquele tempo, o que viria a existir nos tempos atuais de hoje, né? Dentro da nossa congregação ou dentro das congregações que já foram passadas, né? Satanás, ele viria a implantar dentro das pessoas como estratégia para que elas não viessem, a se desviar de Jesus. Jesus, ele usou o trigo, um dos maiores cereais do planeta, né, por ser um dos maiores ingredientes principais para fazer o pão, né? O trigo, ele é a base da alimentação da maioria dos povos de todo o mundo, de todo o planeta, né? Nesta representação, Jesus quis usar o joio e o trigo, né, como exemplo. O falso servo é representado por Jesus como o joio, tá me entendendo? E o servo verdadeiro é representado por Jesus como o trigo, né? Vocês veem que quando Jesus ele curou os 10 leprosos, ele curou 10, mas apenas um dos leprosos seguiu a Jesus. Apenas um entre 10 leprosos, apenas um o seguiu, né? O que eu quero dar com esse exemplo? O que Jesus quer dar como exemplo, falando do trigo e do joio? Quando Jesus curou os 10, apenas um o seguiu, quer dizer que apenas um era trigo. Os outros 9 que não seguiram, que não foram lá para agradecer e glorificar o nome dele, era joio, né? Os joios são pessoas que se desviam de Jesus. Elas abandonam a sua fé, elas abandonam a sua prática de sua fé, né? Porque elas deixam de olhar para Jesus, né, que não é falho, para Jesus que não erra, que perdoa, né, para olhar para as pessoas, né?
para olhar para o homem. Elas deixam de olhar para Jesus, passam a olhar para o homem. E esquece, né, que o homem, ele é pecador, né? Tipo assim, elas se desviam porque passou a olhar para o joio, não é isso? O mesmo exemplo que Jesus dá. Quando elas se desviam, elas param de olhar para o trigo e passam a olhar para o joio, que é o crente falso, que é o crente mentiroso, é o crente joio, que está na igreja porque recebeu alguma bênção, né? Tipo assim, ela tem um filho drogado, né? E deixou, e ela não deixa a igreja, não porque ela ama Jesus, mas sim porque ela viu que ela recebeu a bênção dentro da igreja. E se ela sabe que se ela largar a igreja, o filho drogado volta a transgredir, usar as drogas, né? E é assim, o joio ele é assim, ele por qualquer coisa, ele para de servir a Jesus, ou então por qualquer coisa, ele só está ali para receber a bênção, e fica com medo de sair da presença e perder a bênção, tá entendendo? O crente joio, ele não fica muito tempo na presença, né, de Deus, né, por medo de sair, né, por medo de voltar às transgressões, ele sai da presença. Mas o crente joio, ele não fica muito na presença de Deus, ou às vezes até ele fica na presença de Deus, né, mas é joio no meio do trigo, né. Deus, porque ele almeja, agora as pessoas que são crente trigo, né, crente joio, ele não está na presença de Deus porque ele almeja alcançar o reino dos céus, porque ele almeja, né, estar na presença de Deus, porque Deus, quando ele nos chama para ter amizade, para ter intimidade com ele. E o crente joio, ele não está preocupado para estar na presença, ele não está preocupado com isso, né? Ele só está ali por obrigação, né? Por meio de obrigação. Agora, o crente trigo, ele almeja o reino dos céus. O crente trigo, ele quer o convívio com Deus. O crente trigo, ele quer estar no meio da Santa Trindade. Tá entendendo? O crente trigo, ele quer estar sempre na presença e fazer as coisas certas, no caminho certo. Então essa é a grande diferença do joio e do trigo. Quando Jesus usou essa parábola, quando Jesus quis usar esse exemplo do trigo e do joio, foi isso que Deus, Jesus, ele quis simplificar desta forma. Ele quis dar o exemplo, né? Assim como não há uma plantação só de trigo, né? Não existe também uma congregação só de crentes verdadeiros, só de crentes salvos, né? Então, não existe só plantações só de trigo. Tem a plantação de trigo que é misturado com o joio, né? Irmãos, eu digo a vocês, como que isso acontece? Acontece porque essas pessoas não almejam ter a presença de Deus, não almejam estar na presença de Deus. Então essa é a grande diferença entre o trigo e o joio. Esta é a explicação para a parábola do joio e do trigo. E assim, meus irmãos, eu agradeço mais uma oportunidade de estar falando da palavra de Deus para vocês. Eu agradeço estar aqui ensinando e aprendendo também, porque eu estou aqui falando da palavra de Deus para vocês, mas eu também estou aprendendo da palavra de Deus. E assim eu agradeço a oportunidade, viu? Jesus abençoe a todos vocês. Inscrevam-se no meu canal, viu? É um canal de bênção, é um canal para aprendizado, é um canal para a gente aprender e falar da palavra de Deus. E assim eu agradeço a oportunidade. Que Jesus abençoe a todos e fica com Deus. Amém.